A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário. E de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, porque nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e Novo Testamento, de que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente desse mundo monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo,
mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar ao seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e uma muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. O primeiro livro é o livro de Filipenses, com 4 capítulos. E 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 2. Filipenses, capítulo 2 é o primeiro livro de hoje, que contém 30 versículos. Amor fraternal e a humildade. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição, compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1.
que contém 12 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai, no Senhor Jesus o Cristo, graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graça ao Senhor Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta, de um para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as perseguições e aflições que suportais. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo, nosso Senhor, para a sua presença, aonde você estiver. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração 7. Fiel Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna onde chegar agora a ministração da Tua Santa Palavra através da Tua Igreja virtual, @Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar, logo após eu falarei os pares. Mas antes eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então, você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então, você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, que boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça de Jesus mais uma vez. Vamos aos rebanhos, seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de rebanho, de 1 a 70, assim todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso para a sua meditação. De segunda a sexta você receberá um livro e um capítulo que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. (25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46, e o livro é o livro de Filipenses com um capítulo.
Filemon. Livro de Filemon com um capítulo. Que contém 25 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, nosso cooperador. A irmã Áfia, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graça, meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Sete, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Tito com 3 capítulos. Capítulo 2. Tito, capítulo 2, que contém 15 versículos. A graça da salvação manifestou-se a todos, pois a graça do Senhor Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Senhor Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. 35 e 36, Rebanho Santo de número 35 e 36. Marcos com 16 capítulos. Marcos capítulo 11. Para o Rebanho Santo de número 35 e 36. O capítulo 11 do livro de Marcos contém 33 versículos. Entrada triunfal, quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou o Senhor Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar encontrareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou, soltai e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, dizeis: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Então foram e encontraram o jumentinho preso junto ao portão, ao lado de fora da rua, e o soltaram. 31 e 39, 32 e 40, Rebanho Santo de número 31 e 39, 32 e 40. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 17. Gênesis capítulo 17 contém 27 versículos. O Senhor Deus muda o nome de Abraão. O Senhor Deus muda o nome de Abrão. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, apareceu o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e a ti, e multiplicarei extremamente. Então prostrou-se Abraão com o rosto em terra, e falou Deus com ele, dizendo: Quando esta minha aliança contigo será pai de muitas nações. 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Judas com um capítulo.
que contém 25 versículos. Quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo seus desejos ímpios. São estes que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Edificando-vos, porém, amados, na nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor do Senhor Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. 11, 59, 12 e 60. Lamentações com 5 capítulos. Lamentações, capítulo 2, contém 22 versículos. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, filha de Sião, derrubou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do estado de seus pés. No dia da sua ira, devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derrubou do seu furor as fortalezas da filha de Judá. Abateu até a terra e seu reino e os seus líderes. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, tirou a sua destra de diante do inimigo, ardeu em Jacó como labareda de fogo, que a tudo consome em redor. Entesou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou todo o que era formoso à vista, derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Nove, 61, 10 e 62. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 1. Romanos, capítulo 1, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. Capítulo 1 contém 32 versículos. A justiça pela fé não me envergonha do Evangelho, pois é o poder do Senhor Deus para a salvação de todos, aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, pois nele se descobre a justiça do Senhor Deus de fé. Em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Do céu se manifesta a ira do Senhor Deus sobre toda a piedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que é de Deus se pode conhecer neles manifesta, porque o Senhor Deus manifestou. Vinte e um, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 10. Hebreus capítulo 10, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. O capítulo 10 contém 39 versículos. Exortação à perseverança. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Senhor Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu,
isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa do Senhor Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. 1:69, 2:70, 1:69, 2:70. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 30. Para o rebanho santo de número 1:69, 2:70. Capítulo 30 contém 20 versículos, promessa de redenção. Quando te sobrevierem todas essas bênçãos e maldições que pus diante de ti, recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor o teu Deus. E convertereis ao Senhor o teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz, conforme tudo que te ordeno hoje. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações dentre as quais te espalhou. Ainda que os teus exilados estejam na extremidade dos céus, de lá os ajuntará o Senhor teu Deus, e de lá os trará. 13:57, 14:58, 13:57, 14:58. Neemias com 13 capítulos. Capítulo 11. Neemias, capítulo 11. Contém 36 versículos. Os novos moradores de Jerusalém. Dos sacerdotes Jedaías, filho de Joiaribe, Joaquim, Seraías, filho de Euquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, supervisor do templo do Senhor Deus, e seus irmãos que faziam obra do templo, 822, e Adaías, filho de Jorão, filho de Pelaías, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Pazu, filho de Malquias. E seus irmãos, chefes de família, 242, Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Messimote, filho de Imer. 27, 43, 28 e 44. Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 2. Miqueias capítulo 2. Para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. O capítulo 2 do livro de Miqueias contém 13 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Miqueias capítulo 2. Ai daqueles que nas suas camas tramam a iniquidade e maquinam o mal, a luz da árvore praticam porque está no poder da sua mão. Cobiçam campos e apossam deles, cobiçam casas e tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor:
Projetam mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços. Não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia surgirá um provérbio contra vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca como me despoja, reparte os nossos campos os rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor que lance a corda de medir por sorteio. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. O capítulo 3 do livro de Gálatas contém 29 versículos. Filho do Senhor Deus, todos vós sois filhos do Senhor Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que foste batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Atos com 28 capítulos. Quatorze. Ato capítulo 14 com 28 versículos. Os apóstolos em Icônio, Listra e Derbe. Em Icônio entraram juntos nas sinagogas dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Os judeus, porém, incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Assim passaram muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, e qual confirmava a palavra da sua graça, permitindo que pela mão de Paulo e Barnabé se fizessem sinais e maravilhas. Dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, havendo um montim tanto dos judeus como dos gentios, como os seus príncipes, para os maltratarem e apedrejarem. Provérbios com 31 capítulo. Rebanho de número 5, 65, 6 e 66. Capítulo 14. Com o rei tem deleite no céu, com 35 versículos. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios dos sábios o preservarão. Não havendo, pois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi a abundância de colheitas. 19, 51, 20 e 52. Ruth com 4 capítulos.
Ruth capítulo 3. Para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Ruth encontra-se com Boaz. Havendo Boaz comido e bebido e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grão. Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite o homem acordou, de repente sentou e viu uma mulher deitada a seus pés. Pegou ele: quem és tu? Disse ela: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não foste atrás dos jovens, quer pobres, quer ricos. 3:67, 4 e 68, 3:67, 4 e 68. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 7. Oséias capítulo 7 contém 16 versículos. Quando eu queria restaurar a sorte do meu povo, quando eu queria sarar Israel, descobriram seus pecados de Efraim e os crimes de Samaria. Praticam falsidade, o ladrão entra à horda dos salteadores, rouba por fora, mas não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora os cerco, as tuas obras diante da minha face estão. Com a sua malícia alegra o rei, com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, cujo fogo não precisa tear, desde amassar a massa até que seja levedada. 23, 47, 24 e 48. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, com 22 versículos. Os deveres dos casados, semelhante vós, mulheres, sede submissas ao vosso marido, para que também, se algum deles não obedeçam à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, observando a vossa conduta honesta e respeitosa. A beleza das esposas não seja um enfeite exterior, como o frisado de cabelos, ou uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é preso diante do Senhor Deus. 17, 53, 18 e 54. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 5, Efésios capítulo 5, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. O capítulo 5 contém 33 versículos. Sede, pois, imitadores do Senhor Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo, por nós em oferta e sacrifício ao Senhor Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Eu irei ler agora uma das mais das 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estão oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento e entendimento
que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada, mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível nos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. Os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 2 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos a mais uma denúncia. E a denúncia de número 92, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão. Não se envergonhe, antes glorifica o Senhor Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa do Senhor Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Senhor Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Essa passagem está escrita no livro de 1 Pedro, capítulo 4, e diferentemente do que é ensinado há séculos, o apóstolo Pedro não falou para ninguém se chamar de cristão, porque esse é um termo pejorativo criado por pagãos e não possui nenhuma promessa, seja de proteção, prosperidade nem salvação. E essa palavra só aparece 3 vezes na Bíblia Sagrada, as 2 primeiras sendo usadas por pagãos para ofender aos fiéis ao Senhor, Atos 11, 26 e Atos 26, 28, e a terceira é essa, em que o apóstolo Pedro reconforta as pessoas que estavam sendo perseguidas e ofendidas por esse título. O que o apóstolo Pedro afirmou nessa passagem é que é melhor ser insultado por causa dos caminhos de Cristo do que por condutas erradas que prejudicam tanto aquele que faz quanto quem sofre a ação. Mas se você ou quem você trouxer que provar para nós das 2 igrejas virtuais que nós estamos mentindo e que, ao se intitular como cristão, não está sendo prejudicado e deixando de receber as bênçãos, promessas, recompensas, proteções, galardão e mesmo a sua vida eterna livre, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 92, entre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, e se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 53, entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos a sorteio para os 2 últimos livros de hoje. Sorteio da oração. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que já haja expulsão de todo espírito de miséria, depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Apocalipse com 22 capítulos.
capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Apocalipse contém 14 versículos. O livro selado e o cordeiro. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém do céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Naum, com 3 capítulos. Capítulo 2. Naum, capítulo 2, contém 13 versículos. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, observa o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó como o esplendor de Israel, ainda que os saqueadores o tenham despojado e destruído os seus sarmentos. Os escudos dos seus valentes estão vermelhos, os guerreiros vestem escarlate. O aço dos carros cintila no dia da sua preparação. Vibram as lanças, os carros andam furiosamente pelas ruas, cruzam velozes as praças em todas as direções. O seu parecer é de tochas e corre como relâmpagos. Vamos a mais uma denúncia. A denúncia é a denúncia de número 99. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Nesses trechos do livro de Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus está demonstrando como será no juízo final e o que irá acontecer com aqueles que, mesmo chamando de Senhor, não amaram aos pequeninos irmãos em nome do Senhor Jesus. Se o juízo fosse agora, entre quais você estaria? Entre os bodes que serão condenados junto com o diabo e seus anjos por causa da ausência de boas obras e bons frutos em nome do Senhor Jesus, ou entre os justos que praticam a justiça do Senhor em nome dele, com obras, frutos, atividades e atitudes, que serão chamados de benditos do Pai, e possuir por herança o reino preparado desde a fundação do mundo? Muita atenção, se o seu líder provar para nós da Bíblia Sagrada que você vai estar entre as ovelhas benditas através do segmento religioso de fé da Bíblia Sagrada que ele está te conduzindo, sem que nós das 2 igrejas virtuais sejamos necessários, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data do lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível nos canais. E essa denúncia de número 99, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faz um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 60 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu peço a vocês que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade. O Espírito Santo do Senhor Deus falará ao coração de todos vocês nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22.
Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração nesse momento através de um livro. Eu dei um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Você que mentalizou, escolheu o número 4, o livro para a sua meditação está no livro de Filipenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você hoje está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de Filemon. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem está no livro de Judas. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem está no livro de Lamentações, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem está no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Você que mentalizou, escolheu o número 22, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem está no livro de Miqueias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 14. Você que mentalizou de 1 a 22, você mentalizou o número 3, a mensagem está no livro de Ruth, capítulo 3. Você que de 1 a 22, você mentalizou o número 10, a mensagem para você está no livro de Oséias, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem para você está no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem está no livro de Efésios, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 5. E você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de Naum, capítulo 2. E eu vou ler para vocês mais um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que estiver medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados, mas antes eu irei ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada.
Quarto lugar, para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículos 24 a 27, e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Você que mentalizou o número 4, a mensagem para você está no livro de Filipenses capítulo 2, o 7, 2 Tessalonicenses 1, o 8, Filemão, o 14, Tito 2, o 9, Marcos 11, o 19, Gênesis 17, o 13, Judas, o 21, Lamentações capítulo 2, o 18, Romanos capítulo 1, o 15, Hebreus capítulo 10, o 16, Deuteronômio 30, o 22, Neemias 11, o 17, Miqueias 2, o 6, Gálatas 3, o 2, Atos 14, o 12, Provérbios 14, o 3, Ruth 3, o 10, Oséias 7, o 1, 1 Pedro 3, o 20, Efésios 5, o 11, Apocalipse 5, o 5, Naum capítulo 2. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias, de madrugada pelo sacerdote, e aposte uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas. Para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada, concedida pelo Senhor Deus, diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais, das 12 igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais, e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Bangladesh, Rússia, Canadá, Índia, Inglaterra, Dinamarca, Paraguai, Uruguai, Alemanha, Espanha, África do Sul, México, França, Itália, Turquia, Colômbia, vocês do Japão, da Argentina, do Chile e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.